Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e nessa aula nós vamos continuar o dimensionamento de uma terça metálica de um galpão. Nós já fizemos 2 vídeos sobre esse assunto. No primeiro vídeo, eu ensinei a vocês como fazer o pré-dimensionamento de um perfil U enrijecido que vai ser utilizado como terça metálica de um galpão. No segundo vídeo, eu ensinei para vocês como fazer a seleção da telha metálica que você vai utilizar na sua cobertura e como definir, a partir da escolha da telha metálica, qual que é o espaçamento máximo entre as terças que você vai poder ter, tudo bem? E nesse terceiro vídeo, eu irei os ensinar a encontrar os esforços solicitantes que atuam nessa estrutura. Nós vamos encontrar a sobrecarga, o peso próprio e a carga de vento. Tudo bem? E na aula que vem, eu vou ensiná-los a fazer a combinação de ações. Então, se você gosta desse vídeo, se inscreva no canal. Apenas 20% das pessoas que assistem aos meus vídeos são inscritos. Então, se inscrevam, compartilhe o vídeo com seus colegas, ative o sininho e deixe um curtir, um comentário no vídeo, que ajuda muito a aumentar o engajamento, tudo bem? Então, vamos lá. Olha aqui, primeira coisa, vamos fazer uma pequena lembrete das aulas anteriores. Nas aulas anteriores, a gente definiu mais ou menos a geometria do nosso galpão. Nós definimos que a distância entre um pórtico e o outro do nosso galpão seria 5 metros, que a altura da coluna do nosso galpão também era 5 metros, e que esse ângulo de inclinação aqui é 5,31 graus. Nós também definimos que vamos ter 1, 2, 3, 4 terças metálicas. Sobre essas terças metálicas, nós vamos ter uma telha. Essa telha metálica é uma telha MF TP40, que a gente já definiu na aula passada. E aqui nós temos os espaçamentos entre as terças. Perfeito? Perfeito. Então, agora nós vamos ver todas as sobrecargas, todos os pesos próprios, toda a carga de vento que atua nessa estrutura, para que a gente consiga fazer de fato o dimensionamento da nossa terça. Por quê? Na primeira aula, a gente fez o pré-dimensionamento, mas a gente não sabe ainda se esse pré-dimensionamento feito lá na primeira aula está correto ou não. Então, vamos lá. Vamos aqui, primeiro a telha trapezoidal, que foi escolhida na aula anterior. Na aula anterior, a gente decidiu que iria trabalhar com a telha TP40, de espessura 0,5 milímetros, cujo fornecedor é a Isoeste. Essa telha, a gente definiu lá na aula passada. Se a gente for ver aqui o catálogo, o peso dela é 4,81 quilogramas por metro quadrado. Então, a gente já tem aqui o nosso primeiro valor, 4,81 kg por metro quadrado, é o peso próprio da nossa telha trapezoidal, que vai estar atuando na nossa terça metálica, que é um perfil U enrijecido. Próximo passo, nós também temos o peso próprio da nossa terça, que a gente já falou que é um perfil do tipo U enrijecido. Nós fizemos o pré-dimensionamento desse perfil lá na primeira aula e nós escolhemos um perfil 127, que é a altura, 50, que é essa base, e 17, que é essa bordinha aqui. E sendo que esse perfil que a gente escolheu lá na primeira aula, ele foi feito com a chapa de 2,25 milímetros. O que a gente precisa saber disso? Nós precisamos saber qual que é o peso próprio desse perfil. Só um minuto, deixa eu só colocar aqui, que o que a gente escolheu é o que tem 2,25 milímetros. Nós temos que o peso próprio vai estar aqui nessa segunda coluna. E esse peso próprio vai ser 4,31 quilogramas por metro. 4,31 quilogramas por metro. Então, olha bem, a gente já sabe qual que é o peso da nossa telha, 4,81 kg por metro quadrado, e nós já temos também o peso da nossa terça, o peso próprio da nossa terça, que é 4,31 kg por metro. A próxima coisa que a gente vai ter que verificar
agora vai ser, agora que a gente já tem o peso próprio e desses dois elementos, nós vamos calcular qual que vai ser o peso próprio total do somatório da telha mais a terça. Vamos ver como que a gente faz isso? Primeira coisa é aqui. É encontrar qual que é a área de influência de cada uma dessas terças. Vamos aqui. A distância entre uma terça e outra, a gente já sabe que é 1,856. Para a gente definir a área de influência de cada terça, a gente pode considerar o seguinte, que essa terça aqui, por exemplo, ele vai receber a carga de metade da distância à sua esquerda e de metade da distância à sua direita. Fazendo o somatório das duas metades da distância, você perceberá que cada terça dessa recebe a contribuição de 1,856 milímetros de cada lado. Perfeito. Então, vamos pensar. Aqui em cima você vai ter uma telha, e essa telha, a carga que a gente encontrou dela é kgf por metro quadrado. Mas eu vou querer, obviamente, transformar essa carga, esse peso próprio de metro quadrado para metro linear. E como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar essa sobrecarga que está por metro quadrado pela área de fluência, que é 1,856. Fazendo isso, você vai encontrar, deixa eu escrever aqui, você vai encontrar 89,27 kgf metro. kgf por metro. Perfeito. Então, nós já encontramos qual que é o peso próprio das telhas. Nós também temos o peso próprio da terça, que foi devido ao perfil U enrijecido. O nosso perfil U enrijecido é o de 2,25 milímetros. E se você tá com dúvida como que a gente encontrou esse perfil, você pode ir lá na primeira aula que eu os ensino a fazer o pré-dimensionamento. Então, considerando esse perfil U enrijecido, nós temos que o peso próprio dele vai ser 4,31. 4,31 quilogramas metro, que é a mesma coisa que 43,1 newtons metro. Então, portanto, o que a gente vai ter? Nós vamos ter que encontrar qual que é o peso próprio do somatório desses dois elementos. Nós vamos ter o peso próprio da telha e o peso próprio da terça. Somando esses dois pesos próprios, nós vamos encontrar que o nosso peso próprio total será 89,27, que é o peso próprio de quem? Da telha, mais 43,1 mais 43,1. Só mudar aqui que eu tinha colocado errado. 43,1, que é o peso próprio da nossa terça. Então, somando os dois, o que nós teremos? 89,27 mais 43,1 vai ser igual a 37,913. 132,37 newtons por metro. Então, o que aconteceu? A gente acabou de encontrar qual que é o peso próprio total desses dois elementos, que seriam o quê? Seriam o peso próprio da nossa telha, mais a nossa terça. Perfeito. O próximo ponto que vai estar atuando nesse nosso elemento é a sobrecarga. A sobrecarga, a gente já falou um pouquinho dela na aula passada. A sobrecarga, nós vamos utilizar como referência a NBR 8800. Lembrando que, apesar dessa norma não se aplicar aos perfis dobrados a frios, nesse caso ele está falando apenas de sobrecarga. Então, a gente vai utilizar esse referencial da norma. De acordo com esse item da norma, o item B.5, nós temos o quê?
que em coberturas comuns, telhados, na ausência de outras especificações, a gente pode adotar uma sobrecarga de 0,25 kN por metro quadrado. Só que o que acontece? Esse 0,25 kN por metro quadrado, que é a mesma coisa que 25 kgf por metro quadrado, ele vai estar atuando em uma área de fluência de 1,856. Então, multiplicando um item pelo outro, nós vamos encontrar que a nossa sobrecarga vai ser 464 newtons metro. Perfeito? Perfeito. E a próxima coisa é o vento. Como é que nós vamos fazer a verificação do vento? Caso você tenha dúvidas sobre como você faz o dimensionamento de vento, o cálculo da sobrecarga de vento, nós temos aqui no canal um vídeo apenas sobre vento. Depois eu vou ter que complementar esse vídeo, porque nesse outro vídeo anterior eu não falei sobre dois coeficientes que são muito importantes para o dimensionamento de galpões metálicos, que são o coeficiente de forma externa e o coeficiente de forma interna. Esses dois coeficientes são muito importantes à sua determinação para o cálculo da força de vento em galpões. Nesse caso, na aula de hoje, eu não vou ensinar para vocês como eu cheguei a esses valores. Eu quero que vocês acreditem nesses valores que eu vou passar para vocês, e numa próxima aula a gente pode falar de forma mais detalhada desses dois coeficientes, tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Eu fiz o cálculo do QK. Quem é o QK, Launelli? É a pressão dinâmica. Essa pressão dinâmica, no vídeo que eu já falei, depende da altura da sua edificação, da localização da região onde que você vai construir isso, que vai estar relacionada à velocidade média do vento nessa região. Depende de vários fatores, que você pode ver o vídeo apenas sobre vento que eu fiz para você ver direitinho como funciona isso. Nós temos o coeficiente de pressão externa, que nesse caso já te dei, que no nosso galpão vale menos 0,94. E nós temos também o coeficiente aqui de pressão interna, que nesse caso vale 0. E aí, de acordo com a NBR 6127, nós temos que a força devido a essa pressão dinâmica do vento vai ser o quê? Vai ser o coeficiente de pressão externa menos o coeficiente de pressão interna vezes QK. Então, nós teremos que essa força devida ao vento vai ser menos 0,94, que subtrai 0, que multiplica a pressão dinâmica de 40,1. Fazendo essa continha, vocês vão encontrar que a força devida ao vento é menos 176,9 newtons por metro quadrado. Dessa forma, essa força do vento que a gente encontrou foi uma força de vento por metro quadrado. E da mesma forma como a gente fez aqui atrás, a gente vai pensar na área de fluência dessa força devido ao vento. Então, nós vamos pensar que a metade dessa terça, a metade dessa outra terça, isso aqui vai dar 1.856 milímetros, ou 1,856 metros. E nós vamos multiplicar essa força que a gente encontrou, que está por metro quadrado, por essa distância, por essa área de fluência devido ao vento, e nós vamos encontrar um valor de força do vento de menos 700 newtons por metro. Sendo que, muito importante, esse sinal negativo aqui em cima dessa força significa que a gente está tendo uma força de sucção, de arrancamento dessa telha. Tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver se já acabou. Já acabou. Então, era isso, pessoal. Eu mostrei para vocês como é que a gente encontrava esse peso próprio, essa sobrecarga e essa carga do vento. E na próxima aula a gente vai falar sobre as combinações de ação. Nós temos a combinação normal, a combinação útil, a combinação de serviço. Nós vamos ver quais tipos de combinação a gente tem que fazer nesse caso desse dimensionamento. E assim nós vamos encontrar a sobrecarga total de vento e de peso próprio, tudo bem? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.